Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo o livro de Provérbios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 16. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 ao 3, que está escrito assim: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Amados, meditando nesse capítulo aqui, esse versículo 1 é tão conhecido nosso, né? Na versão NVI, fala que ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. É um texto tão conhecido nosso. Eu estava meditando sobre essa passagem aqui e eu quero compartilhar o que o Senhor trouxe ao meu coração com os irmãos. Muitas vezes nós olhamos aqui, o homem pode preparar muitas coisas em seu coração, mas é o Senhor quem vai lá e vai estabelecer todas as coisas. Como se o Senhor fosse estabelecer todas as coisas na caminhada de alguém, independente das escolhas e decisões daquela pessoa. Muitas vezes nós temos uma certa dificuldade de compreender a soberania de Deus e a responsabilidade humana perante tudo aquilo que Deus coloca diante de nós. Então, analisando esse texto aqui, amados, quando nós vemos do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Veja que nós podemos fazer muitos planos em nosso coração, mas o que será estabelecido sempre será o que vem do Senhor. Quando fala, mas do Senhor vem a resposta da boca, ou seja, vem a resposta da língua do Senhor, quer dizer que é a palavra de Deus que sempre se cumprirá. Nós podemos fazer muitos planos, mas no final das contas, sempre a palavra de Deus, ou seja, aquilo que sai dos lábios do Senhor, é o que vai se cumprir. Mas perceba, amados, que isso não quer dizer que nós não temos responsabilidade em nossa caminhada cristã. Por quê? Porque a palavra de Deus, nós temos a palavra de Deus escrita, a Bíblia, que nos ensina tudo acerca do que Deus pensa, do que Deus faz, como Deus age, o caráter de Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nesse capítulo 16 mesmo, nós podemos encontrar muitas consequências para decisões erradas e muitas consequências para decisões certas. Provérbios nos ensina isso. Se nós temermos ao Senhor, se nós andarmos no caminho da justiça, a nossa colheita será boa. Se nós andarmos no caminho da impiedade, a nossa colheita será ruim. Ou seja, nós podemos preparar muitas coisas no nosso coração, mas sempre se estabelecerá a palavra do Senhor. Ou seja, independente se nós estamos caminhando com Deus ou não, isso aqui é um princípio, amados. Quero que você entenda essa palavra aqui como um princípio de Deus. Independente se nós estamos alinhados com a palavra de Deus ou estamos vivendo impiamente, no final das contas é sempre a palavra do Senhor que vai se cumprir. Como assim? O Senhor já deixou a sua palavra nos dizendo que o caminho da justiça nos conduz para a vida, mas que o caminho da injustiça e da impiedade nos conduz para a morte. Ou seja, se nós nos alinharmos com o caminho da justiça, nós viveremos a vida plena que Deus conquistou para nós. Se nós traçarmos o caminho da injustiça, nós vamos colher o quê? Injustiça. Vamos viver as consequências. Por quê?
porque Deus já deu essa resposta, ele já deixou essa palavra liberada. Amados, quando a Bíblia nos diz que nós podemos fazer muitos planos no nosso coração, porque Deus não quer arrancar algo que Ele deu a nós, o privilégio que Ele deu a nós de realizarmos planos. Deus não quer arrancar isso. O que Ele deseja é que os nossos planos estejam alinhados com os planos dele. Eu e você podemos fazer muitos planos. Os ímpios podem fazer muitos planos, mas o que vai se concretizar no final das contas é a palavra do Senhor, é a verdade do Senhor. Os ímpios chegarão no final da vida, aqueles que nunca renderam a sua vida a Cristo Jesus e resistem e morrem resistindo a Cristo Jesus. Qual será o final deles? O que a palavra já declarou, uma vida de condenação, de perdição. Ainda que nesse mundo aqui eles possam ter vivido com dinheiro, com poder, com fama, com conquistas mundanas, no final das contas, o que se estabeleceu? A palavra do Senhor. As pessoas que vivem impiamente, muitas vezes vivem atribuladas, elas vivem, não conseguem dormir, por quê? Porque estão passando por momentos ou então estabeleceram um modelo de vida que é um modelo ímpio, e a palavra fala que os justos podem deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, em paz, porque Deus é a nossa segurança. Agora, os ímpios não têm esse privilégio. Então, quando nós olhamos, por exemplo, quantas e quantas pessoas, né, passando por dificuldades, não estou falando que todas é essa a questão, tá, amados? Mas estou falando que quantos e quantos ímpios não conseguem dormir, têm problemas e precisam tomar um medicamento para dormir, isso ou aquilo. Por quê? Porque é a palavra do Senhor se cumprindo na vida deles. Amados, entende esse princípio aqui? Muitas vezes nós lemos isso, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. E nós achamos assim, eu posso fazer muitas intenções no meu coração, posso fazer muitos planos, mas no final das contas vai dar certo, Deus vai cumprir a vontade dele, o plano dele na minha vida. Não funciona assim automaticamente, amados. Quando a Bíblia diz que nós podemos fazer planos, mas a resposta vem da boca do Senhor, é porque sempre é a palavra do Senhor que vai se cumprir. Então, qual que é o nosso papel nisso tudo? É o que está no versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, confia no Senhor a tua vida para que os teus pensamentos sejam alinhados com os pensamentos de Deus e você embarque na caminhada e na jornada de Deus. Olha o que diz o versículo 2 que nós lemos ali. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. O que significa isso? O Senhor pesa os espíritos. O Senhor avalia com que tipo de espírito nós estamos agindo nas decisões nossas. É um espírito ganancioso, um espírito orgulhoso, um espírito de ofensa, um espírito de rebelião? Ou é o espírito que provém da vida nova que Cristo nos deu, que é um espírito manso, humilde, ousado, equilibrado, poderoso no Senhor? O Senhor avalia com que tipo de influência nós estamos vivendo, com que tipo de influência nós estamos realizando as nossas escolhas. Para nós parece tudo limpo, tudo puro, tudo bom, mas o Senhor avalia com que tipo de espírito que nós estamos agindo naquela determinada situação. O Senhor avalia. E amados, por isso que nós precisamos embarcar numa jornada de parceria com Deus. Porque o que nós queremos viver é a resposta da boca do Senhor para a vida dos justos. Qual que é a resposta da boca do Senhor, ou seja, a palavra do Senhor para aquele que teme ao Senhor? Viverá em segurança, viverá em alegria, viverá em paz.
qual que é a palavra do Senhor, ou seja, a resposta da boca do Senhor para aquele que crê em Cristo Jesus, que nós já somos uma nova criação, que nós já somos justificados, que o Senhor é o nosso redentor, que o Senhor é o nosso resgatador, que Ele é aquele que nos dá a paz que excede todo entendimento. Esse é o nosso Deus e essa é a resposta do nosso Deus, segundo a sua palavra, para todo aquele que o quê? Que crê em Cristo Jesus. Ou seja, não adianta nós acharmos que nós podemos continuar vivendo do mesmo jeito e que no final das contas Deus vai arrumar todos os caminhos, porque eu posso ter muitos planos no meu coração, mas sempre o Senhor vai arrumar. Não é nesse sentido, amados. O que a Bíblia está nos ensinando aqui é um princípio de que no final sempre a palavra de Deus se cumprirá. Agora, se eu quero me tornar participante das dádivas da palavra de Deus, eu preciso assumir a minha responsabilidade de rendição a Deus, o que está no versículo 3, de confiar ao Senhor toda a minha vida, todas as minhas obras, tudo aquilo que eu faço, eu preciso confiar ao Senhor, ou seja, eu preciso entregar a Ele e dizer: Senhor, sem o Senhor eu não posso fazer nada. Eu dependo do Senhor para todas as coisas. Tem cristão que lê esse versículo 16 e pensa assim: eu sei que mesmo quando eu estiver errado, a resposta certa vai vir da boca do Senhor. E acha que a vida dele vai ser corrigida, alinhada com a vontade de Deus, de uma forma sem a participação dele. Não, o Senhor vai estabelecer. Não é isso que a Bíblia nos ensina. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos ensina que nós precisamos nos render à vontade de Deus. O que esse versículo está nos dizendo é que sempre é a palavra de Deus que vai se cumprir. Agora, cabe a nós decidirmos se nós queremos viver a vida ou a morte. Se nós queremos viver a justiça ou a injustiça. Se nós queremos confiar ao Senhor toda a nossa vida ou se nós queremos continuar vivendo na justiça própria, por nós mesmos, pela nossa própria capacitação. Cabe a nós decidirmos se nós queremos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus ou continuarmos com os olhos altivos, com a vida altiva. Nesse capítulo mesmo aqui nós vemos que todo aquele que anda em soberba, em orgulho, vai viver a ruína, porque ali no versículo 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Tem pessoas que estão vivendo destruição após destruição, são cristãs, estão vivendo destruições, mortes no relacionamento, mortes nas finanças, morte na vida emocional, estão vivendo isso e não estão entendendo que é a palavra de Deus se cumprindo nas suas vidas, porque de alguma forma elas estão resistindo a algo que Deus está fazendo, algo que Deus já liberou na sua palavra, algo que Deus já liberou que funciona assim no reino de Deus. E nós, agora aplicando para nós muitas vezes vivemos destruições na nossa vida, seja em que área for. Por quê? Porque estamos resistindo à forma de Deus de agir, ou seja, estamos resistindo à resposta da boca de Deus, estamos resistindo à palavra de Deus. E ainda lemos esse versículo e achamos que de alguma forma ou outra, não, Deus vai mudar essa situação. Não vai mudar se nós não nos sujeitarmos a Ele. A palavra de Deus sempre se cumpre. Ele diz que Ele resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ou seja, Ele conhece todas as coisas. Nós podemos fazer muitos planos. Se nós formos humildes, nós vamos viver a graça do Senhor. Ou seja, vamos viver a resposta da boca de Deus,
que é a graça para os humildes. Mas se nós continuarmos com um espírito altivo, como nós lemos ali no versículo 18, com um espírito que resiste a Deus, nós vamos viver o quê? A resistência de Deus. Vamos viver a resposta dada pela boca do Senhor, que é resistir aos orgulhosos. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir essa ideia, amados, que isso é um princípio. Muitos cristãos leem esse texto aqui e ficam achando que as suas vidas vão mudar automaticamente sem que eles se posicionem. Amados, se você não se posicionar, se eu não me posicionar na vontade perfeita de Deus, como é que eu vou dizer aqui para ficar bem claro? Se eu e você não nos posicionarmos em todas as dádivas que nós temos em Cristo, nós vamos viver sim a resposta da palavra de Deus, mas não as dádivas. Nós vamos viver as consequências de uma vida injusta, de uma vida altiva. Por quê? Porque a palavra de Deus já declarou que funciona assim, que é assim. Ou seja, esse princípio do versículo 16, do capítulo 16, versículo 1, não é simplesmente só para o cristão, aquele que vive com Deus, o Senhor vai lá e vai dar a resposta certa, independente do que o cristão fizer. Não, amados, isso daqui é um princípio. O homem pode fazer muitos planos, seja o homem cristão ou o descrente. Ele pode fazer muitos planos, mas o que vai se concretizar é sempre a palavra do Senhor. Agora, cabe a mim e a você decidirmos se nós queremos fazer parte das dádivas da palavra, como está escrito lá em Deuteronômio. Escolhe, pois, a vida para que você vivas, ou então você vai escolher a morte. Escolhe, pois, a bênção. Ou seja, cabe a nós tomarmos essa decisão. Se nós queremos nos alinhar com a resposta da boca de Deus da bênção, ou nós queremos nos alinhar com a resposta da boca de Deus das consequências da injustiça, do juízo? Entende, amados? Isso é um princípio. É um princípio. E aqui a palavra diz que o Senhor vem e ele avalia, ele julga, ele pesa por qual motivação, ou seja, qual é a motivação do nosso espírito para realizarmos as coisas que nós realizamos. O Senhor vai julgar isso. Qual que é o nosso papel nisso tudo? Confiar ao Senhor todas as nossas obras, ou seja, entregar ao Senhor tudo da nossa vida, não deixarmos nada de fora, não deixarmos nada para trás, não deixarmos nenhum resquício, não, disso aqui eu cuido, Senhor, isso eu entrego para o Senhor, mas disso aqui eu cuido. Não, é entregarmos tudo ao Senhor. Quando nós fazemos isso, aí sim, o Senhor vai estabelecendo os nossos pensamentos, ou seja, vai alinhando os nossos pensamentos para que sejam estabelecidos com os pensamentos dele. Amados, em toda a jornada cristã, o Senhor conta com a nossa colaboração. Nós somos cooperadores de Deus, colaboradores de Deus, para que a vida plena que Ele conquistou por meio de Cristo Jesus se manifeste em nós e através de nós. Que eu e você possamos entender isso e possamos viver isso. Amados, nós vivemos diversas circunstâncias na nossa vida e nas situações de angústia, de aflição, nos problemas, nas tribulações, são os momentos em que o Senhor vai pesando, avaliando, julgando com que espírito nós estamos fazendo, ou seja, com que verdadeira motivação estamos realizando as coisas. E são nesses momentos que nós precisamos decidir, Senhor, eu quero me tornar participante do seu caminho. Eu quero viver a resposta da boca do Senhor, da bênção, da dádiva, de tudo aquilo que o Senhor já liberou para mim através da sua palavra em Cristo Jesus. É isso que eu quero viver. Eu entrego toda a minha vida ao Senhor. Eu entrego todas as minhas obras, todas as minhas palavras, todas as minhas intenções, motivações ao Senhor. E eu permito que o Senhor realize tudo o que precisa ser realizado em mim para que eu esteja de acordo com a tua palavra. Amados, que eu e você,
nós possamos viver assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Ilumina os olhos do nosso coração, nos fortalece, nos ajuda. Pai, naquelas circunstâncias que muitas vezes nós estamos confiando em nós mesmos, estamos agindo com um espírito de ganância, de orgulho, de rebeldia. Nós não queremos viver assim. Nós rendemos a nossa vida a Ti, nós rendemos o nosso coração a Ti, nós nos rendemos inteiramente ao Senhor, confessando nesse dia que sem Jesus nós não conseguimos fazer nada, que nós dependemos de Ti para todas as coisas. Nós declaramos que nós queremos viver a resposta da boca do Senhor, que já foi liberada em Cristo Jesus para nós, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, que em Cristo nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Pai, é isso que nós queremos viver. Então avalia as nossas motivações, avalia com que espírito nós temos feito as coisas, para que nós possamos abandonar tudo aquilo que está de acordo com a injustiça e possamos abraçar tudo que está de acordo com a justiça de Cristo Jesus. Nos ajuda, nós queremos que toda a nossa caminhada, toda a nossa jornada, toda a nossa vida seja para a sua glória. Nós queremos que os planos do nosso coração estejam alinhados com os seus planos, para que nós possamos colher a resposta de bênção, de dádiva que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos viver as consequências da injustiça, mas nós queremos viver as bênçãos da justiça, como nós temos aprendido aqui em Provérbios. Pai, nós não queremos viver a resistência do orgulhoso, mas queremos viver a graça dos humildes. Nos ajuda nessa jornada, nos ensina, Espírito Santo, nos faz reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, aqueles lugares em que nós temos agido, os lugares do nosso coração em que nós temos alimentado a ganância, o orgulho, a rebeldia. Nós não queremos isso, Pai, nós abrimos mão disso, nós queremos a vida plena que o Senhor conquistou para nós, a vida plena em Cristo Jesus. Nos ajuda a viver assim, Pai. Em nome de Jesus, que todos os dias da nossa vida, toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida sejam plenamente curadas, libertas, restauradas, limpas pelo Senhor, para que nós possamos viver a resposta certa do Senhor em Cristo Jesus. Não a resposta da injustiça, mas a resposta da justiça em Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.